vamos dar início a mais um seminário da Brasilidade, agradecendo aos nossos apoiadores, a Associação dos Aposentados do BNDES, a Associação dos Funcionários do BNDES e a TV comunitária Canal 6 da NET, que retransmite os nossos debates semanalmente. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Educação Superior e o Projeto Nacional. Contamos com a presença de dois convidados, o professor Eurico Figueiredo, que é professor emérito da Universidade Federal Fluminense, professor titular de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da UF, foi chefe de Departamento de Ciência Política por 3 mandatos consecutivos, coordenador do Programa de Ciência Política, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos e primeiro diretor do Instituto de Estudos Estratégicos de 2012 até os dias de hoje. Foi também membro da primeira diretoria provisória que criou a Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, fez parte da comissão encarregada de criar a Associação Brasileira de Estudos da Defesa, a ABED, e presidente da entidade entre 2008 e 2010. E primeiro associado emérito desde 2017. Recebeu, entre outras honrarias, as seguintes: a Medalha do Mérito da Defesa, a Medalha do Mérito Acadêmico, o Diploma de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro, né, a mais importante delas, então, Cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, a ABED, presidente da entidade, como já dito, e é autor, coautor, organizador, apresentador, prefaciador de mais de 30 livros na sua área de atuação profissional. Então, eu convido aqui para vir para a mesa o professor Eurico Figueiredo, da UF. Nosso outro convidado, o professor Francisco Carlos Teixeira, mais conhecido como o professor Chico Carlos, que é historiador e educador, especialista em História do Brasil, mestre em História do Brasil pela UF e Magister Wissenschaft pela Universidade Livre de Berlim, por onde é também doutor. Fez pós-doutorado em História Política e Social pela USP, na Universidade Técnica de Berlim e na Universidade Livre de Berlim. Foi professor adjunto de História Agrária da Federal Rural, professor adjunto de História Moderna e Contemporânea da UF e é professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ e foi também professor titular de Sociologia Política do UPERJ. É professor emérito da ECM, detentor da Medalha Mérito Naval, amigo da Marinha, da Ordem de Tamandaré, da Vitória na Segunda Guerra e do Pacificador. Então, convido para vir aqui com a gente o professor Chico Carlos. Quero primeiro agradecer o convite do meu amigo, colega, professor Dark Costa, presidente do Instituto da Brasilidade. Aqui a nossa colega, Tiziana Álvares, que é diretora de planejamento do nosso Instituto, não é isso? E com quem eu troquei breve, mas cordial mensagens. Eu gostaria, em primeiro lugar, propor uma inversão do tema que me foi solicitado. Por quê? O tema que foi solicitado é Educação Superior e Projeto Nacional. Eu proponho que haja uma inversão, que seja Projeto Nacional e Educação Superior. Por quê? Porque, primeiro, eu quero falar do geral e, segundo, do particular. O geral é o projeto brasileiro, o projeto que poderia ser do Brasil. E é uma pergunta difícil, porque ela traz uma indagação prévia. Projeto de quem? Como se faz esse projeto? Ele surge da onde? Ele brota da onde? Do Estado? Ele surge de uma elite iluminada? Ao contrário, democraticamente, ele vai de baixo para cima, da sociedade civil para o Estado? Qual o papel dos partidos políticos? Qual o papel dos outros agentes da sociedade civil? Por exemplo, os movimentos sociais, os grupos de interesse, etc, etc. Ou seja, eu quero frisar, portanto,
que eu não tenho a mínima pretensão de propor um projeto nacional. Eu torço como cidadão e estudioso há muitos anos do meu país, primeiro como cientista político, depois como internacionalista, das relações internacionais, e como estudioso das questões relativas à nossa soberania, no enquadramento da defesa do país, da situação do país no sistema de segurança internacional, eu tenho observações a fazer, inclusive de caráter pessoal. Toda a minha vida, desde os meus 20 e poucos anos até o momento, como estudante, como professor, foi toda ela transcorrida no âmbito da universidade, do ensino superior. Eu completei agora, este ano, meio século de efetivo exercício da docência, da docência superior, com muito orgulho. As anotações sobre o que eu considero um projeto nacional passa pela consideração de 4 demandas e um requisito. A primeira demanda é a afirmação da República. A segunda demanda é a afirmação da democracia. A terceira demanda é a busca incessante da justiça social. A quarta demanda é a nossa existência como sociedade, como nação organizada, que tem o direito de ser respeitada no cenário internacional. Isso é a demanda pela nossa soberania. Essas 4 demandas exigem, no entanto, um requisito. Não teremos nada disso se não tivermos desenvolvimento econômico. E aí, uma questão séria. E qual é a questão séria? Me parece que nós patinamos já há algum tempo na ausência de um projeto de discussão e de desenvolvimento econômico, afinal, que nós queremos para o nosso país. Por exemplo, qual o papel do Estado no nosso desenvolvimento econômico? Qual o papel dos diversos setores da economia no desenvolvimento do nosso país? O setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Qual o papel do desenvolvimento técnico-científico e das suas relações com a nossa indústria? Isso uma série de discussões que foram parte da minha vida como aluno na década de 60, como professor na década de 70, 80, 90 até hoje, e que eu fico chocado no exercício da minha profissão de docência com uma nova geração de professores e alunos alheios a todas essas discussões. Por exemplo, no meu próprio curso, eu vejo professores que estão ensinando os alunos de relações internacionais a chamar a atenção sobre o papel da história de quadrinhos ou da questão do futebol nas relações internacionais, do que propriamente aquilo que nos interessa vitalmente. E o que é que nos interessa vitalmente? É a nossa existência soberana. É a nossa capacidade de existir num mundo sob ameaças. E ameaças que são das mais diversas categorias e das mais diversas conformações. E nós não discutimos isso. Não há punch, não há força, não há paixão. Como se nós todos estivéssemos, afinal, no mundo em que as questões estão dadas e, pior, resolvidas. Talvez estejam dadas lá fora, estejam resolvidas lá fora, mas não estão dadas aqui dentro nem resolvidas aqui dentro. Essa é a minha compreensão. Então, por exemplo, quando eu falo em república, eu falo num país como o nosso, que
em quase um século, jamais a teve, embora a tenha proclamado. Vou fazer uma brevíssima digressão sobre a história, na presença de um eminente historiador, e, portanto, a minha síntese tem que ser cautelosa. Como é que nós surgimos? Nossa República, 15 de novembro de 89, um golpe de Estado. Depois desse golpe de Estado, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma República da Espada, com dois presidentes, dois eminentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois da República da Espada, nós tivemos o quê? Uma república oligárquica, sacudida aqui e acolá por movimentos insurrecionais, principalmente um de origem militar, que foi especialmente importante, que foi o tenentismo, no seu primeiro 5 de julho de 22, no seu segundo 5 de julho de 1924, e depois desembocando na chamada Coluna Prestes, que por sua vez vai ter o seu desdobramento no movimento de 3 de outubro, que, segundo a literatura, e com o qual eu concordo, se inauguram os tempos modernos no Brasil. Entre 1930 e 1945, nós tivemos a governança, o domínio de uma personalidade essencial à nossa história, que foi Getúlio Vargas, mas nas suas diversas etapas. Nós tivemos 1930, depois tivemos a Contra-Revolução de 30, que foi o movimento da Guerra Paulista de 32, tivemos as eleições indiretas de 34, à luz de uma nova Constituição, que substitui a de 1891, tivemos em 1937 uma tentativa, um golpe do Estado Novo, um golpe do establishment. Em 1938, uma tentativa de contragolpe à direita, de origem fascista, integralista. Em 1945, um outro golpe dado por aqueles que tinham patrocinado o governo de Getúlio Vargas, entre eles Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio do Góes Monteiro. Entre 1945 e 1946, nós vamos ter 4 presidentes. E um desses presidentes se suicida, o outro renuncia. Entre um que renuncia, Getúlio Vargas, e o que vai assumir, Juscelino Kubitschek, nós tivemos várias marchas e contramarchas, tentativas de golpes e contragolpes, que leva, sucedendo a Getúlio Vargas, Café Filho tem um infarte, não pode continuar, é substituído por Carlos Luz. Carlos Luz tenta dar um golpe, ele na verdade, contra-golpeado pelo ministro da Guerra, então, o Marechal, mais tarde, Lott, ou seja, o general Henrique Dufres Batista Teixeira Lott, general Lott. Vem Nereu Ramos, a terceira personalidade constitucional do Estado, e temos a eleição contestada de Juscelino Kubitschek, que nos promete 5 anos e 50, e realmente foi um grande governante. Entre 1950, entre a saída de Juscelino e 64, nós tivemos o quê? Nós tivemos a eleição de Jânio Quadros, que renuncia, na verdade, pensando num golpe civil. Deveria ser sucedido pelo seu vice-constitucional, João Goulart, que não estava no país, estava na China. O que acontece? Há uma, entre aspas, uma junta governativa, militar, das 3 forças, que dizem que ele não pode voltar, não pode assumir, é um movimento que vai para cá, vem para cá. Ele acaba voltando, assumindo, mas na posição de rainha da Inglaterra. Ou seja, temos o parlamentarismo. Ele preside o Estado, mas não governa. Mas vem para cá, vem para lá, faz um plebiscito e ele volta como presidente. Como presidente, nós temos o 31 de março de 1964. E em 13 de dezembro de 1968, nós temos o quê? Nós temos o golpe dentro do golpe. Por que o golpe dentro do golpe? Com a incapacidade e permanência do então presidente Costa e Silva, deveria assumir o seu vice, Pedro Aleixo. Mas ele é impedido. Ele é impedido e, portanto, se gera um modo de sucessão militar, que vai ocorrer por 3 vezes. A sucessão de Costa e Silva para Médici, a sucessão de Médici para Geisel e a sucessão do general Geisel por general Médici. Desculpe, o general Geisel para o general Figueiredo, João Figueiredo. E aí, nós temos o quê? Nós temos 85, nós temos 88,
a nossa Constituição de 88, que é válida até hoje, e estão aí 100 anos. 100 anos de república. Que república é? É uma república que precisa ser afirmada. A república, muitos dos nossos colegas não entendem, é uma conquista de quem? É uma conquista de baixo para cima. Foi uma conquista revolucionária que colocou 3 grandes demandas na constituição de uma nova forma, como diria Bobbio, uma nova forma de organização política ou um novo regime. Uma delas, primeiro, o respeito à coisa pública. O respeito à coisa pública implica que todos não podem roubar. Ninguém pode roubar. Nem a esquerda, nem a direita, porque é um princípio, não pode roubar. Não pode roubar por quê? Porque a constituição da riqueza de um país é dado pelo trabalho de todos. E, portanto, todos participam dessa coisa pública. Uma vez me perguntou um ingênuo aluno, mas professor, o mendigo não paga imposto? Eu falei, paga, meu filho. Quando você dá R$1 para ele tomar uma cachaça, ele vai na esquina e paga. Na cachaça ele tomou, tem um imposto embutido, ele paga. Todo mundo paga. E, portanto, é intocável. O segundo é a ideia do mérito. O que é a ideia do mérito? A ideia do mérito é algo fantástico. Eu não sou diferente de você porque meu pai era isso ou aquilo. Meu pai era conde ou era visconde. Não. Eu distingo você por capacidade minha de mérito, dado as condições de igualdade de competição, porque é uma questão social. E o terceiro, o mais importante, ou talvez o mais importante, qual é o terceiro? Todos são iguais perante a lei. Isso é uma revolução feminina. Todos. Todos. Mas os negros também, todos os cidadãos, a ideia da cidadania. Uma ideia absolutamente explosiva, revolucionária. Vocês imaginaram o que era dizer no século XVIII, no século XIX, que um cidadão qualquer da esquina era igual ao rico, mas era igual ao nobre, que o sangue dele era vermelho, que nem o outro sangue que supostamente era azul? O que isso significou? E significa até hoje. E significa até hoje, quando nós vemos uma classe média, no mundo inteiro, que não é republicana, embora ela se diga, porque não aceita que o pobre é igual a ela. A República. Nós estamos em vias de querer afirmar a República em pouquíssimo tempo. Desde quando? A meu ver, desde 85 para cá. Só. É recentíssima a República. A segunda demanda é a democracia. Mas o que é a democracia? A democracia é algo complexo. Por exemplo, rotatividade pacífica do poder. Não há virada de mesa. Eu concordo com as regras e perdi, não perdi. Implica em quê? Na aceitação das divergências. Não existe aceitação das divergências sem diálogo. Eu só posso aceitar a divergência se eu puder dizer por que eu penso assim e não penso assado. Como é que nós estamos no Brasil nesse ponto? Passando por uma crise profundíssima, em que aqueles que se dizem defensores da democracia, na verdade, são detratores dela, que não acreditam nela. E, no entanto, nós sabemos que a democracia é uma conquista da maioria do povo. É uma conquista revolucionária. Porque a suposição é de que, sendo o poder do povo, é o poder da maioria. E, sendo o poder da maioria, ela é transformadora. E foi assim que foi. E foi assim que foi lá. E está sendo aqui. Porque, evidentemente, aqueles que têm privilégios não querem ceder esses privilégios para aqueles que arguem a necessidade dos seus direitos. Estamos longe disso. Mas eu afirmo que é uma demanda da sociedade brasileira ser cada vez mais democrática. E, portanto, acreditar nos princípios que estão por trás da democracia. Um deles, o racionalismo e o iluminismo dos séculos passados, que nós estamos perdendo. E nós sabemos, desde Aristóteles, da política de Aristóteles, qual é a alternativa para a democracia. Só tem uma. E não é boa. E nós sofremos aqui. E nós sabemos como é que é.
E eu, particularmente, sempre faço minhas as palavras do grande Dr. Ulisses. Ditadores, eu tenho nojo, asco deles. Acho que em cada um de nós há uma auréola que nos dignifica como seres humanos, que é a nossa liberdade de pensar. A nossa liberdade de ser o que somos, humanos. E tudo que negue isso, eu sou fundamentalmente contra. Justiça social. Existe país mais injusto do que o nosso, mais desigual que o nosso? Basta apenas ir à esquina. Como é que nós vamos ser um grande país se não enfrentamos essa questão? E enfrentamos essa questão sabendo que existe, desde a nossa modernidade, ou seja, de 30 para cá, um sentimento, sim, antissocial e antinacional, por parte das nossas classes médias e por causa das nossas classes superiores. E, no entanto, como é que nós podemos viver com essa pobreza, com essa desigualdade, com essa concentração? Que burrice é essa? Que ignorância é essa? Que suicídio é este de uma nação que não pode conviver, tendo como um dos seus indicadores o quê? O maior número de helicópteros do mundo numa dada cidade, São Paulo. Passou Nova York. Tem mais de São Paulo do que em Nova York. Como é que pode? Alguma coisa está profundamente errada. A busca persistente pela justiça social. E, finalmente, a soberania. O que é uma questão complexa. Porque como nós somos, vivemos em que mundo? Digo para os meus alunos, às vezes eu penso que sou americano. E por que eu penso que é americano? Bom, porque eu ponho minha calça jeans, chego em casa, vou ver o Telecine, vou ver Paramount Pictures, com as canções americanas, estadunidenses. Possivelmente, talvez, me conceda a possibilidade de comer uma batatinha Ruffles, com uma Coke, que eu peguei no frete, e se estou com um pouquinho de fome, como o meu hambúrguer no meu microwave. Não é isso? Eu vou no Starbucks, ao invés de um botequim que é tão charmoso para mim e mais convidativo. Então, como é que essa questão da soberania, na época diz lá um cientista político famoso, mais do hard power, do soft power aí sendo tudo isso, sendo o cinema, sendo a música, sendo o teatro, sendo tudo mais. E nós, como é que ficamos? Até que nós não somos tão mal não, hein? Nós temos futebol, nós temos a música, né? Podíamos ter muito mais, mas futebol e música não é tão ruim assim. Mas nós pensamos sobre isso? Não pensamos. Eu tenho a honra de ter fundado uma associação de estudiosos sobre isto. Um instituto universitário, dentro da academia, onde se pensa a questão dura da defesa e da segurança internacional, de fio a pavio, com garotos de 18, 19 anos, até os seus 30, da graduação, a pós-graduação, em cooperação com um ator fundamental. E que ator fundamental é esse? Com aqueles que operam dessa defesa, as Forças Armadas. Onde as questões duras do Estado estão colocadas. Necessariamente colocadas. Dito isso, nada disso será possível se nós continuarmos patinando nos níveis medíocres de desenvolvimento econômico que aí está. Uma ressalva. Interessante observar. Entre 1888 e 1989, vocês sabem qual foi o país que mais se desenvolveu no mundo? Ganhe um doce quem disser que foi o Brasil. Você já leu, hein? Pois é, foi o Brasil. Ou seja, mais ainda,
entre 1930 e eu diria até hoje, nós passamos de quê? De uma sociedade, de uma economia que era uma grande plantação, a uma economia de mal ou bem, com todos os obstáculos, é uma das maiores do mundo, entre 200, e já há algum tempo. De uma sociedade que era sem degraus, uma classe média michuruca, para uma sociedade com uma estrutura social extremamente complexa, onde as classes médias são poderosas, poderosíssimas, no nosso país. Onde a política era feita lá em cima, no círculo restrito da oligarquia, e foi capaz de levar à presidência da República um metalúrgico. E mais, uma mulher com origem de seria subversiva. E como? E mais, um negro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí se diz, mas como? Isso não aconteceu nos Estados Unidos? Pois é, não aconteceu nos Estados Unidos, mas aconteceu aqui. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Culturalmente, nós éramos o país de Jorge Amado. País do carnaval, cacau e suor. Livro dele, jovem, Jorge Amado, tinha 20 anos. E somos isso hoje? Não somos mais não. Do ponto de vista da cultura entendida não antropologicamente, mas cientificamente, nós somos um dos poucos países do mundo, por exemplo, que dominou por si só o ciclo nuclear. Ciclo nuclear. Ciclo nuclear não é apenas arma, é tudo. Quem domina a teoria nuclear, domina tudo, inclusive os tomates. Domina tudo, porque tudo é nuclear. Não é só questão de arma, é muito mais do que isso. É um defrontamento com a natureza e a apropriação do entendimento da natureza. E creio que o Brasil, nesse périplo, não só científico, mas cultural, produziu um Portinari, um de Cavalcante, um Carlos Gomes, e por aí afora. E no país do carnaval ficou suor, existe hoje uma indústria de futebol competitiva, complexa. O esporte brasileiro é complexo. Nossa música é complexa. E manda um aluno meu lá do Japão, que se formou aqui, foi para o Japão, arranjou emprego lá, está orientando uma dissertação de mestrado sobre a importância do samba na formação cultural japonesa. É mole? Porque ele é Nisei, né? Nisei, então ele fala japonês, fala português e tal. Esse não é mais o país do samba, né? Simplesmente do cacau e do suor. Mas o nosso desenvolvimento econômico está travado. É lamentável ler-se diariamente nos jornais que a questão do desenvolvimento econômico brasileiro, é puro cosmético, é maquiagem. Resolveu o problema do déficit, tudo resolvido. Resolveu o problema do requisito do déficit, ou seja, a previdência, está tudo resolvido. E é esse o debate nacional. E que, inclusive, as oposições caem. E ninguém pergunta lá no Congresso, onde tem que perguntar, ou nas nossas universidades, onde deveriam estar colocados os problemas. Afinal de contas, o que estão fazendo com a nossa indústria? Afinal de contas, qual é a possibilidade ainda de nós ingressarmos no século XXI com a tecnologia e a ciência de ponta? Eu só digo que uma das poucas possibilidades ainda é a indústria de defesa. Eu tenho essa tese. A única, talvez. A única. Porque a indústria de defesa trata-se de uma indústria
altamente sofisticado. Por exemplo, se você faz um avião de guerra, você faz um avião poderosíssimo, porque ele foi feito para situações limite. Ora, se ele for feito para situações limite, você fazer o mais fácil é mais fácil. Não é verdade? Não é? Não. Se você sabe fazer para aquilo, para o maior, você sabe fazer para o menor. E o que é fazer um avião? Fazer um avião é uma coisa complexíssima. Complexíssima. E agora nós estamos inventando uma nova fase. Uma nova fase aeroespacial, que são os aviões não tripulados, os drones, que leva a um repensamento total de tudo. De tudo. Da guerra? Não, da nossa organização social. Se eu saio do trabalho e posso pegar um van e ir para o trabalho aéreo. Já está se pensando em entregar já home delivery, a roupa, a comida, pelos vans, pelos drones. E nós pensamos sobre isso, estamos conversando sobre isso, talvez em círculos restritos, mas a sociedade tinha que participar disso, nos botequins. Porque quando, nós somos aqui uma mesma geração, nós vimos, quando éramos jovens, essas coisas sendo discutidas no botequim, no namoro das meninos e das meninas. No namoro das meninas e das meninas. Era isso que nos mobilizava. E qual é agora? Como é que é? Nada. Zero. Legeiros são feitos. Os jogos são feitos. Feito coisa nenhuma. Quem diz que está feito? Por que está feito? Digo então tudo isso. Caramba, eu falei quase meia hora, o que é muito. Eu vou ser extremamente reduzido agora, porque eu ia falar sobre o que tem a ver a educação superior com esse projeto. Não, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A ciência teve condições intelectuais para surgir antes do que surgiu. Mas ela só surge, os trabalhos de Galileu, depois ganha a fórmula canônica em Newton, mas vai se afirmar mesmo no decorrer de um processo histórico, que é a afirmação da burguesia na busca das suas diversas revoluções, a primeira comercial, depois a financeira e a industrial, onde a universidade surge como um compartimento funcional do próprio desenvolvimento capitalista burguês. Primeiro no sentido duro, ciências da natureza, as biomédicas, etc., frente da natureza, física, química e as suas aplicações, engenharias, etc., no sentido de permitir uma apropriação através da ciência pura, teoria pura, para as suas aplicações práticas. Por exemplo, como é que se domina a ferro e fogo? Com canhões. Canhões é metalurgia. Canhões é física, é tiro, é cinética. É física newtoniana. Não é? Os grandes navios, para a conquista, para a expansão econômica, é feita porque através do controle das temperaturas, dos climas, da climatologia e de tudo mais que nos envolve quando se quer navegar. Mais tarde, no século XX, a dimensão primeira aérea, e a partir de certo momento, dos anos 50, com Gagarin, a aeroespacial, com foguete, até hoje. E isso tudo foi feito na universidade, com um compartimento funcional do desenvolvimento industrial que Weber nos ensinou. Não, não é só capitalista, não. Se for comunista, é industrial também. Só que as forças impulsionadoras são outras. Mas socialista
o papel do Estado é fundamental. Tem o mercado, tem tudo, mas é o Estado. Então eu quero dizer que nós estamos com desafios tremendos em relação ao nosso século XXI e o nosso catch-up, né? O nosso agarra-agarra com o mundo que vem aí e o papel que a ciência vai ter aí. Eu quero ler aqui uma coisa que um amigo meu escreveu, o professor Longo, sobre as transformações que nós vivemos. Dizer, em 1906, morando numa casa em rua de terra, com luz de lampião, fogão a lenha e água de poço, um menino fica sabendo pelo seu pai que um compatriota chamado Santos Dumont havia, em Paris, acabado de voar num artefato mais pesado que o ar, o 14 bis. Nessa ocasião, a França era considerada uma potência mundial. 63 anos depois, ou seja, em 1969, esse mesmo cidadão, agora com 70 anos, morando numa casa com iluminação elétrica, dotada de ar-condicionado, geladeira, telefone, fogão a gás, água encanada, assistiu, através de um aparelho de televisão, o astronauta norte-americano Armstrong descer na Lua. Nessa ocasião, os Estados Unidos firmavam a sua posição de superpotência mundial, ancorados num sistema educacional primoroso e numa ampla hegemonia científica e tecnológica. Nosso desafio está aí. Como é que nós vamos fazer isso? Será que nós estamos pensando nisso na universidade? Nós estamos. Eu mandei hoje uma aluna pobre, uma minha amiga, brilhante, menina, 21 anos, que não está estudando ciências sociais, não. Ela, de origem muito pobre, ela conseguiu, com as cotas, etc., entrar na universidade e está fazendo audiofonologia. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu mandei para ela. Se eu pudesse, eu ia mostrar para vocês quais são os desafios dessa década. Vou citar só 3. Inteligência artificial, internet das coisas, internet social, big data, etc. Tudo na cibernética. Pergunta, o que nós estamos falando sobre isso no Brasil? O que nós estamos falando sobre isso no Brasil? O que os meus colegas estão falando? Sabe que às vezes eu acho? Eu estou pregando no deserto. E olha que eu sou diretor, hein? Bom, é isso que eu queria falar. Depois a gente vai conversar. Obrigada, professor Eurico. Passar de imediato a palavra para o professor Chico Carlos e depois, em seguida, já preparem suas perguntas ou colocações. Boa tarde. Eu tenho que pedir desculpas a vocês. Primeiro que eu estou com a voz tremendamente avariada e depois que eu vou ter que, a partir de um determinado horário, sair, que ainda vou para o FMG, onde amanhã de manhã cedo temos um debate exatamente sobre educação. E, de certa forma, eu tenho participado bastante sobre debates sobre educação e não podia deixar de estar aqui a partir do convite tão gentil feito. Estou olhando aqui para o telefone, porque tudo agora está no telefone, né? E porque também eu estou com a sensação de que eu sou um dos últimos dinossauros que o meteoro não colheu, né? Talvez eu e Laurinda Barbosa e Paulo Sérgio Duarte sejamos aqueles dinossauros que desavisadamente
não foram tocados pelo meteoro. Me refiro àquelas pessoas que participaram do último grande e maciço projeto de educação pública desenvolvido no Brasil. O projeto especial de educação do governo Leonel Brizola, que as pessoas chamaram de Brizolões, o que a gente chamava de CIEPs. O projeto especial de educação, realizado pelo professor Darcy Ribeiro, se deu a partir de um amplo movimento social, envolveu, numa primeira fase, 50 mil professores que se reuniram no Maracanã, depois segmentadamente na colônia de Arcozelo, e no Maracanãzinho, tiraram-se 1.000 professores delegados para discutir as bases de uma nova educação para o Brasil. Eram anos muito terríveis. Recebemos um Brasil que era inacreditável naquele momento. Eu tinha acabado de chegar da Europa, tinha acabado de chegar da Alemanha. O que eu via era algo mais próximo possível da destruição. No Largo de São Francisco, centenas de famílias acampavam. No Largo da Carioca, outro grupo de centenas de famílias acampavam ali. Numa reunião no Centro de Estudos de Física, lá da Praia Vermelha, com vários professores, o Betinho lançava um movimento contra a fome, uma belíssima entrevista hoje totalmente publicada. Começava uma campanha enorme, era praticamente impossível ir a qualquer lugar, um jogo de futebol, teatro, cinema, sem levar 1 quilo de alimento não perecível. O lema é: quem tem fome tem pressa, para tentar minimamente debelar a situação que o Brasil naquele momento se encontrava. Uma dívida externa incontrolável, uma inflação incontrolável, um desemprego incontrolável. É preciso ter memória, já que parece que deslembrar é um hábito que está se tornando comum nesse país. Nós queríamos, naquele grupo, agir diretamente na educação. Particularmente aqui no Rio, depois não conhecíamos a palavra não existia naquele momento, mas a gente podia dizer de uma tsunami Chagas Freitas. A educação era terrível. Reunimos ali Darcy Ribeiro, Maria da Linhares, a Laurinda Barbosa, Paulo Sérgio Duarte. Eu mesmo era muito jovem. E pensamos que ou se muda a educação ou nada mudava no país. Nada poderia mudar efetivamente no país. A educação era o elemento central, era a alavanca capaz de mudar esse processo. E tínhamos ao nosso lado a imagem, os ensinamentos, as palavras de Anísio Teixeira, que fora professor na Universidade do Distrito Federal, fechada pelo golpe do Estado Novo, e que tornara esses ensinamentos extremamente claros ao dizer que a educação ou é uma educação emancipatória ou não é educação. Algumas pessoas mais tarde, principalmente a esquerda, tentaram contrapor a Darcy Ribeiro Paulo Freire. Não entenderam nada, já que Paulo Freire e Darcy Ribeiro eram profundamente amigos, tinham um projeto comum, e a obra de Paulo Freire só se tornou possível via Darcy Ribeiro e a nomeação de Paulo Freire para o programa de educação de adultos, exatamente por Darcy Ribeiro. Então recolhíamos naquele momento
essa herança, né, de Anísio Teixeira, o próprio Darcy Ribeiro e Paulo Freire, para colocar em prática um projeto que nós sabíamos especial de educação. Alguns falaram que era um projeto de um prédio, né? Claro que era um prédio, e tinha que ser um prédio, né? Os grupos subalternos, explorados, dominados, humilhados dessa sociedade mereciam um prédio digno. Por que só os ricos poderiam ter uma escola digna? Eles mereciam um prédio que ficasse em pé. Por sinal, um complexo, um prédio escola, uma quadra polivalente e uma biblioteca. Coisa que pobres jamais tinham tido nesse país e que mereciam ter. Nas palavras de Nelson Mandela, né, maravilhado com o projeto, né, a restituição da dignidade daqueles que nunca tinham tido sua dignidade reconhecida. Né? Mas era, acima de tudo, um projeto social também. Naquele momento, tínhamos 25 milhões de crianças fora da escola. Crianças que eram tratadas pela sociedade, pela mídia, e retratadas como pivetes. Os pivetes estavam em todos os lugares. Eram trombadinhas que ameaçavam a sociedade de bem. Eram os guris no sinal. Eram aqueles que ameaçavam, né, as madames. Eram aqueles que ameaçavam, né, as pessoas de bem. Deviam estar na escola, mas não tinham escola. Não estavam na escola. 25 milhões. Né? A maioria absolutamente subnutrida, subnutrição que se espelhava no corpo físico dessas crianças. Nesse sentido, o CIEP era uma escola-restaurante que tinha 3 refeições quentes todo dia. Isso foi chamado de paternalismo. Como se nas escolas alemães, com seus dolicocéfalos louros de olhos azuis, não houvesse comida, não houvesse refeição para as crianças. Havia um gabinete médico, havia um gabinete odontológico para crianças que nunca tinham sido examinadas por um médico, e a exigência de vacinas. Nosso querido Eduardo está aí até hoje, que era o responsável pelo programa médico, e pela primeira vez a colocação de carteiras de vacina em dia para essas crianças, onde epidemias graçavam no conjunto da sociedade. Epidemias que eram proibidas pela censura de ser noticiadas, inclusive epidemias de meningite, causando ainda maiores danos. Mas era também, acima de tudo, um projeto pedagógico. Um projeto pedagógico que devia fechar esses 3 projetos em si. Um projeto arquitetônico, um projeto social, um projeto pedagógico, no qual as atividades cognitivas deveriam ser somadas às atividades socioemocionais, para promover o conhecimento e a forma mais prática de alfabetização dessas crianças. A ética, a estética e o conhecimento deviam estar alinhados nesse projeto. Fizemos tudo o que foi possível, né, dentro de prédios que se construíam em 4 meses, pré-moldados e 30% mais baratos do que uma escola normal das mesmas dimensões, construída de forma tradicional. Fomos acusados de tudo por tudo, da direita e da esquerda, mas conseguimos colocar
milhares de crianças na escola de 8 às 17 horas. E mais do que isso, as crianças que não tinham como voltar para casa eram provisoriamente adotadas por pais sociais, normalmente um casal de corpo de bombeiros, que viviam na cobertura dos CIEPs, né, com um número determinado de crianças que passavam a conviver sob controle dos juizados menores dentro dos próprios CIEPs. O projeto não sobreviveu de maneira alguma, né, aos seus idealizadores. Hoje nós temos CIEPs corpo de bombeiro, CIEPs quartéis, CIEPs com escolas de 3 turnos, temos CIEPs repartição pública, temos CIEP até feira de gado. Até isso aconteceu com os CIEPs. Tá? Tudo isso foram feitas. As crianças, o que importa, foram expulsas dos CIEPs. CIEPs para educação de adulto, CIEP para faculdade, tudo isso foi transformado. E o projeto de educação integral, de 8 às 17 horas, foi demolido. Vocês podem passar em frente no CIEP e ter até criança, mas é um dos 3 turnos que funcionam ali dentro. O horário integral acabou. O resultado é que nós temos hoje, no ensino básico ou fundamental e no ensino médio, uma das maiores crises do Brasil. Uma crise de grandes proporções, onde na primeira série, na quinta série, na sexta série e na nona série, nós temos taxas de reprovação absurdas, seja qualquer o índice de comparação que possa ser dado. Infelizmente, a sociedade brasileira acredita que a escola que reprova muito é que é a escola boa. Uma escola que reprova muito passa para si mesma o atestado de que ela não é preparada para educar, ainda mais crianças. Se uma escola, esse é um princípio básico que nós aprendemos em educação. Eu sou formado em educação, fui apresentado como historiador, né? Mas eu sou formado em educação. Se uma escola reprova todo mundo, tem um problema na escola, não é com todo mundo. A escola, depois de um período que esteve com essas crianças, ela trabalhou com essas crianças 1 ano, 220 dias, e reprovou todo mundo ao final, é de se perguntar o que ela fez nesses 220 dias. O que aconteceu com o método com que ela trabalhou esses 220 dias? A escola deve apresentar e se orgulhar de ter trazido essas crianças de um patamar para outro. Se ela trabalha, e essas crianças ficam no mesmo patamar, o trabalho dela falhou. Então, na verdade, a escola, em vez de se auto-analisar, ela joga a culpa nas crianças e se recusa a fazer uma autoanálise do que está acontecendo com ela própria. Mas, infelizmente, a sociedade brasileira acha isso bom, como acha outras coisas. Quanto mais duras as penas, quanto mais cruel o castigo, por exemplo, melhor é, tá, a segurança. São características punitivistas da sociedade brasileira. A primeira série há uma reprovação brutal. Simplesmente que a criança é recebida, não é possível reprovar, mas as crianças simplesmente não conseguem sair daquele patamar. Mas na quinta, a reprovação é brutal, porque terminou, tecnicamente, teria terminado o processo de alfabetização e teria passado para conteúdos mais complexos. E a criança não fez essa performance. Na nona série, oitava, nona série,
onde a criança teria que ter capacidade de lidar com conteúdos específicos, complexos, incluindo a matemática e a língua portuguesa, isto não aconteceu. Essas reprovações, que marcam uma retenção média de 20% do conjunto do universo de crianças no sistema brasileiro, acaba levando a um desalento profundo da própria criança, mas também dos pais. Ao longo desse processo, pais e crianças tendem a se envergonhar e tendem a achar que não há mesmo solução. E aí dá-se o segundo terrível fenômeno, que é a evasão escolar. O abandono em massa na quinta, na oitava e na nona, representando uma queda de matrículas extremamente brutal entre o final do ensino fundamental e o ensino médio. Mas vemos um aumento da matrícula no EJA, na educação de jovens e adultos, que é um curso já noturno, etc., para aqueles que não conseguiram acompanhar, e que deveria ser uma medida excepcional de complementaridade do sistema, e que está crescendo enormemente no Brasil. O que seria complementar e uma correção está crescendo como sendo parte do sistema, como se fosse um elemento dentro do próprio sistema. E o ensino médio, as 3 séries do ensino médio, encolhendo e se tornando um desastre. 7 em cada 10 adolescentes que saem do ensino médio hoje, aqueles que vão fazer vestibular, não conseguem ler ou escrever, vou repetir, 7 em cada 10, não conseguem ler ou escrever suficientemente bem o português, a língua portuguesa. Obviamente, nessas condições, não conseguem ler um enunciado de matemática ou de física. Não é exatamente que não saiba ou que não consiga resolver um problema de matemática. É porque não consegue ler o enunciado de matemática ou de física, ou de química, ou de história, onde normalmente tem enunciados complexos e grandes, e tem múltiplas escolhas, onde talvez um verbo ou uma coisa qualquer apenas mude, e ele tenha que saber a diferença. A língua portuguesa dele não alcança esse processo. E aí estamos perante o nosso vestibulando, que vai fazer, possivelmente com 17, 18, no máximo 19 anos, a escolha de entrada na universidade. Vai escolher uma carreira a qual ele vai se dedicar o resto da vida. O que nós vamos ver, no caso da UFRJ, são escolhas em que o índice de desistência dentro da universidade se torna extremamente elevado no chamado básico das carreiras universitárias. Porque ele não soube direito o que escolher, ele não sabia o que era a universidade, ele não sabia o que era a carreira, tá? Ou ele não consegue acompanhar claramente o curso em questão e vai reproduzir dentro da universidade as dificuldades que ele já tem ali. A reforma realizada pelo governo Temer em 2017, 2018 foi a reforma mais
estúpida possível. Se havia no ensino médio um grande problema, que era o aluno cursar as disciplinas, e isso se tornava extremamente difícil, pela reforma o aluno não precisava mais cursar obrigatoriamente essas disciplinas, ele pode fazer escolhas. Ele escolhe aqueles que quer fazer e substitui uma pela outra. Tá? O que não facilita em nada o processo de aprendizagem em si. Ora, nós estamos falando aqui, e eu acho que o Eurico deixou isso muito claro, de uma economia de mais de 200 milhões de habitantes, possivelmente a 8ª economia do mundo, num sistema mundial de extrema sofisticação, né? Já num momento, né, de salto cibernético extremamente avançado. Como competir nessas condições se a base fundamental da inovação, que é a educação, não está minimamente aplicada, planejada e democratizada na sociedade brasileira? A sociedade brasileira ainda se comporta em relação à educação de uma forma elitista, mesquinha e profundamente antidemocrática. Temos uma educação, como falava Paulo Freire, profundamente bancária de banco, de estar sentado no banco, de obrigar o aluno a ficar ouvindo um professor que em quase 66% dos casos não tem formação específica na área que ele dá aula. Não tem material específico da área que ele dá aula. Não tem formação pedagógica para aquele curso. E, obviamente, não tem salário mínimo que o anime, que o motive, enquanto professor, não professor de matrícula, mas professor da escola, que fique à disposição do aluno na escola. Essa invenção ridícula brasileira de ser professor de 1, 2 matrículas, de ficar viajando para lá e para cá, que nem pingente de ônibus, e depois ainda de escola particular, com hora-aula, em vez de ficar numa escola à disposição do aluno em horário integral, tirando dúvida e fazendo reforço escolar. Nesse sistema, não há como falar em inovação, não há como falar em melhoria das condições, em competitividade ou produtividade do trabalho, sequer a língua portuguesa é bem ensinada. Ou começamos de novo, zeramos e investimos no povo brasileiro, ou nós vamos ficar para trás. A questão da educação é a questão que move fundamentalmente a soberania nacional. Sem educação, nós vamos nos tornar um país colonial. Obrigado. Obrigada, professor Chico. Então, pessoal, agora vamos abrir aqui para perguntas ou algumas colocações. Professor, o senhor falou em relação à educação, e o senhor pontuou numa data mais recente. Eu me recordo bem, já tinha terminado o 2º grau nessa época, que foi em 1974, que houve uma grande reforma, e essa época era a época dos militares, que davam as cartas aqui. E eu me recordo que nessa época foi implantado a não reprovação dos alunos, em que muitos professores,
em que eu mantinha algum contato, que era do diretório acadêmico, então continuava a frequentar o colégio que eu tinha feito o meu ensino médio, que na época tinha se tornado ensino médio. E todos eles foram assim, empáticos, dizer assim: Elcio, eu não posso mais repetir aluno, eu tenho uma cota agora. O senhor não acha que foi dessa época que essa educação começou a entrar em declínio, apesar das tentativas? Aqui no Rio e em São Paulo também houve um movimento para tornar o ensino uma coisa menos excludente, e essa distância do aluno pobre ao aluno com condições reduzir. O senhor não vê o início aí dessa deterioração na nossa educação? E professor, o senhor falou da defesa. Eu me recordo muito bem que, se hoje a gente faz avião, foi porque a Força Aérea Brasileira, através de alguns homens, criou a Embraer. Eu queria que o senhor, se pudesse, que a gente entrou no ciclo da energia atômica, que o senhor falou, em que a gente agora está com um projeto bilionário de produzir um submarino de força a propulsão nuclear. Eu sei que na saúde e na agricultura o domínio já é completo, já está completo, nós temos isso. Poderia falar um pouco mais por isso, se possível? Desculpe aí a demora. Pessoal, vamos fazer bloco, tá? Até para agilizar. Elias, depois... Bem, boa tarde, eu sou Elias, sou professor na Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Oi? E eu ouvi falar de dinossauro aqui, né, professor Chico? Eu tenho 43 anos de idade e eu me considero nacionalista e de esquerda. E eu dou aula, e eu falar que eu me colocar como nacionalista de esquerda, na minha geração, é uma coisa meio nonsense, uma coisa de demodê e tal, né? Então eu me identifico com a sua autocolocação, né? Eu acho que nós vivemos hoje no Brasil um fenômeno muito semelhante à década de 20, antes da Revolução de 30, né? Em que existia toda uma intelectualidade que viu o Brasil como um país triste, de futuro incerto, que a miscigenação era uma coisa muito ruim. Enfim, o Brasil é um país que estava condenado a não dar certo, né? E a Revolução de 30 muda isso quando surge uma geração de intelectuais com profunda fé no Brasil, com uma profunda fé no destino do Brasil, e que acreditavam que o Brasil tinha futuro. Inclusive o Getúlio Vargas, no seu último mandato como presidente, ele tinha uma assessoria econômica de 4 economistas, né? E esses, que eram os boêmios cívicos, né? E esses 4 economistas tinham 2 características: eram todos nordestinos, não deviam vassalagem a São Paulo e Rio de Janeiro, e acreditavam que o Brasil poderia ser os Estados Unidos, a própria União Soviética, poderia chegar lá, não é? Hoje vivemos uma quadra histórica em que uma intelectualidade brasileira, ela não acredita no Brasil. Hoje, na minha profissão, eu sou obrigado a escrever artigos, o chamado papers, né? E quanto mais autores brasileiros eu cito, menos chance de ser aprovado o artigo ele tem, não é? E tudo hoje o Brasil não tem chance, o Brasil é um país... Ou seja, é uma repetição piorada da década de 20. Aí a pergunta é para a mesa, né? Vamos dizer assim, qual que são os motores propulsores dessa mentalidade neocolonial e que no máximo vê o Brasil como um país fragmentado de negros, de brancos, de mulheres, de índios, de sul, de nordeste, não é? Um país que, por exemplo, para terminar minha colocação, existem 2 narrativas, uma pela direita, né? Que é o Brasil não pode dar certo porque teve um passado patrimonialista, né? E que isso é uma característica fundamental do Brasil, e uma característica pela esquerda que coloca o Brasil não tem um país que não tem futuro porque teve um passado escravista e patriarcal. Eu acho que são 2 narrativas muito podres intelectualmente, até porque uma delas explica porque que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo durante mais de 100 anos, e porque as forças produtivas do Brasil hoje deixaram de se desenvolver, não é?
Eu queria saber a opinião dos senhores sobre isso. Eu sei que daria uma outra tese, uma outra reunião, mas são coisas que me agoniam, e obrigado pela chance. Meu nome é João Batista, eu sou da TV Comunitária do Rio de Janeiro e recentemente saiu uma pesquisa relacionada à pesquisa científica que mostra que cerca de 1/3 dos brasileiros não confiam na pesquisa científica. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre isso e o que isso pode e quais seriam as razões para essa desconfiança de 1/3 da população. O que está faltando, né, para essa nossa elite, né, ser menos colonial, não é? Quer dizer, você falou aí no home delivery, por que não entrega domicílio por Vante e não por drone, né? Eu tenho uma discussão com um amigo meu, professor da UEL, já vou encerrar, desculpa. Ele diz assim, estávamos organizando um seminário há muitos anos atrás, disse coffee break, né? Aí eu disse, professor Jorge da Silva, talvez alguns aqui conheçam, né? Por que você está substituindo uma coisa sintética em português, que é café, 4 letras, por 11 letras, coffee break, pelo amor de Deus? Ah, Alexandre, mas aí eles não vão entender que é intervalo para café. Disse, bom, então eu não vou participar desse seminário. Se você escreve café na programação e os participantes não acham que é intervalo para café, quer dizer, os participantes não deviam estar no nosso seminário, né? Está entendendo? Então, eu digo frequentemente, escrevo nos meus e-mails, weekend. Por quê? Porque são 2 sílabas. Então eu não digo fim de semana, que são 5. Aí tudo bem, não é? Agora, coffee break para substituir café, pelo amor de Deus. Então, esse colonialismo existe, né? É antigo, né? E vou parar por aqui, mas eu queria que você dissesse o que está faltando para termos uma elite que assuma o compromisso de criar esta nação, né? E como é que o empenho educacional ganha legitimidade nessa construção. Muito obrigado, hein? Obrigada, Alexandre. O próximo é o nosso presidente do Instituto DARC. Só dizer que a elite não quer usar drone para delivery, porque eles preferem buscar em Miami os produtos feitos na China. Mas tem que ser entregues, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês dois. Concordo plenamente que se completaram, né? A questão do ensino superior ficou presente, mas não presente de forma ostensiva, ficou presente, porque uma coisa que eu queria dizer a vocês, o Instituto da Brasilidade surge quando Lessa e eu comentamos que os nossos alunos não falavam de Brasil, a universidade não trata de Brasil. O Brasil é completamente apartado do discurso universitário brasileiro hoje. Isso é um problema seríssimo, porque este problema se apresenta na elite. A elite não se preocupa com o Brasil, porque nos bancos universitários, aqueles que lá estiveram não discutiram o Brasil, quando não vão para o exterior. Eu queria só lembrar a vocês que esse ciclo que foi mencionado, que nos tornou o país efetivamente que mais cresceu no século XX, começa nas trincheiras da Primeira Guerra. Porque a elite brasileira, os filhos da elite iam para a Europa. Não tinha a Universidade do Brasil, surge em 22. Em 1918, havia algumas faculdades aqui, mas os filhos da elite que iam estudar iam para a Europa. E viram que na Europa a barbárie imperava, porque as trincheiras da Primeira Guerra mostraram o que era a cultura europeia. E acharam que era possível construir no Brasil, quando voltaram, era possível construir uma cultura. Uma cultura que o nosso amigo Darcy Ribeiro coloca como prolongamento da cultura romana, que é verdade, uma civilização nova, no novo mundo. Era possível fazer isto. Isso levou à ideia que se materializa na Semana de Arte Moderna de 22, nos movimentos militares que você mencionou, Eurico, da década de 20, 22, 24, 26, depois a própria Revolução de 3 de outubro e tal. Então, o que acontece é o seguinte, meus amigos. Nós precisamos colocar no ensino superior a ideia de Brasil. Esta é uma missão que cabe a cada professor universitário.
porque isso está apartado. As pessoas não pensam o Brasil. E mais do que isso, tudo que você fez, toda essa digressão que você apresentou sobre o ensino básico, o ensino que leva ao ensino superior, também não discute Brasil. Hoje não discute mais Brasil, diferentemente da nossa época. Porque na minha época e na tua época, Eurico, geografia do Brasil, história do Brasil era cadeira importante, fazia parte do currículo. A Guerra do Paraguai levava pelo menos um semestre. Hoje não se menciona nada. É um total vazio. É isso que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar é aproveitar o ensejo que nós temos de ter uma parcela da população que consegue chegar à universidade e formá-los de forma que eles tenham condição de construir o Brasil, fazendo com que os outros também pensem sobre o Brasil. Era isso que eu tinha a dizer para vocês e meus parabéns pela disposição de vocês. Obrigada, presida. O próximo é o Pavel. Alô. Boa tarde a todos, meu nome é Pavel Graça, eu sou doutorando do curso de Economia e Política Internacional da UFRJ. Em primeiro lugar, muito obrigado por esse grande seminário de hoje, foi muito interessante. Primeira dúvida ou pergunta é sobre a cifra dos 25 milhões de alunos fora da escola. Pelo que eu vi na estatística, em 1980 a população brasileira era 120 milhões. Eu queria um breve comentário sobre se de fato era 25 milhões de crianças fora da escola. Outro comentário que eu gostaria de ouvir ou fazer: nós sabemos que o déficit habitacional hoje no Brasil é cerca de 7 milhões de casas. Quase metade da população, se não mais da metade, não possui sequer saneamento básico, né? Aqui no Rio de Janeiro, só na região metropolitana, é mais de 1 milhão de pessoas vivendo em área de risco, em comunidades. Nessa situação, além disso tudo, nós temos um congresso com cerca de 30 partidos políticos que raramente se entendem. Se mostra um pouco difícil, nesse contexto, tentar exigir minimamente algum tipo de debate sobre inovações com drones, sem drones, para onde vai a sociedade, quando sequer o pai envia o filho para a escola sem ter a garantia que ele receberá o filho vivo à tarde. Essa é a questão, não é? É o que comer no almoço e na janta. Então, me parece que antes de a gente pensar as questões da inovação tecnológica que é debatida no primeiro mundo, nós temos que discutir questões estratégicas sobre como garantir o básico do básico para a nossa população, para o grosso da população. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, para a gente falar de Brasil, para a gente falar de estratégia nacional, inclusive a estratégia nacional de defesa, falta ambição. Falta ambição desde o início do período da educação infantil. Falta orgulho nacional em todos os segmentos, né? A nossa cultura, ela é de uma... Eu tive a oportunidade de viver na Rússia, eu estudei na Rússia, fiz sociologia na Rússia. No Brasil, eu tive a oportunidade de percorrer praticamente o Brasil todo em vários trabalhos de pesquisa, norte, nordeste e sul. Sempre comparo muito a sociedade nossa com a sociedade russa. Inclusive, a minha tese será sobre a base industrial de defesa na Rússia. Eu estou me aprofundando agora nesse tema. O modo como a cultura brasileira educa o brasileiro a sempre evitar conflito e de uma forma muito branda, ficar dando um jeitinho e voltinhas, em vez de enfrentar diretamente o problema, de forma concreta, de forma peito aberto, a partir daí nós já temos um problema. A vontade de não resolver os problemas, de sempre dar um jeitinho, uma voltinha, de uma forma branda, de uma forma mansa. Nos falta, de fato, ver o Brasil grande não só para nós mesmos, mas para fora. Me parece que uma das possíveis fórmulas para desenvolver um grande projeto nacional é pensar o Brasil para além das fronteiras. Porque
Porque só crescendo para fora, a gente vai poder crescer para dentro. Então, é necessário, sim, imaginar expansão da cultura e da indústria brasileira para o exterior, de uma forma a exportar não só a tecnologia, mas a influência política e militar. Me parece que isso poderá ser um dos motivadores do desenvolvimento nacional e industrial no Brasil. É isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Então, agora terminamos a rodada de perguntas, vamos à rodada de respostas e já também convido os dois professores a fazerem suas observações finais, lembrando que o objetivo principal desse ciclo de seminários, serão 37 até o final do ano, é justamente constituir um documento que possa sistematizar esses debates, que a gente consiga colocar nele uma ideia de Brasil forte, a ideia de uma nação soberana, desenvolvida, para apresentar nos marcos do bicentenário do Brasil. Então, passar primeiro ao professor Eurico responder as perguntas. Nós tivemos, pelas anotações que eu fiz, nós tivemos 6 indagadores. E eu pensei alguns aspectos de cada um e vou tentar muito rapidamente fazer as minhas considerações. Eu não peguei o nome do primeiro. Elcio, você falou sobre a questão da indústria aeroespacial entre nós e sobre a indústria nuclear e a importância dessas duas. Eu estava falando sobre defesa nacional face a essas indústrias. Para o desenvolvimento tecnológico. Bom, a indústria nuclear brasileira. Antes de haver a indústria nuclear brasileira, houve brasileiros, após a Segunda Guerra Mundial, que entenderam que o mundo seria dividido entre 2 tipos de nações. As que tinham o controle da ciência nuclear e os que não tinham. Entre nós, um jovem oficial da Marinha, Álvaro Alberto, foi um dos defensores dessa necessidade do Brasil construir-se como um centro autônomo de pesquisa capaz de caminhar nessa direção. E ele foi um dos motivadores da criação de um centro de fomento à ciência e à tecnologia chamado Conselho Nacional de Pesquisa. Foi ele. E o objetivo era criar o Parque Técnico Científico contemporâneo brasileiro, coetâneo com as necessidades do mundo e de uma nação que queria afirmar a sua soberania, né, entre as nações, que fundamentalmente é uma soberania que se dá pela sua capacidade de se defender. E nesse mundo nuclear, as que tinham realmente condições de se defender eram aquelas que poderiam contar com essa ciência, com essa tecnologia aplicada, teórica e aplicada. Na mesma época, um outro grande brasileiro, jovem, militar, Montenegro, compreendeu e foi capaz de levar aos processos de tomada de decisão do Estado lá em cima, com Dutra, depois com Getúlio Vargas, a necessidade de se criar, de se pensar na indústria aeronáutica brasileira. E que essa indústria precisava, antes de mais nada, de cérebros. E esses cérebros iriam ser formados no Brasil através da atração de cérebros do mundo, pagos em dólar pelo Brasil, para termos aqui um instituto tecnológico avançado, que fosse capaz de formar
uma geração de jovens brasileiros capazes de dar início a isso. Então, quer dizer, de vez de pensar em trazer uma indústria já pronta e acabada para cá, ao contrário, gerar aqui dentro as condições para o avanço dessa indústria aérea no Brasil, não era espacial, aérea. E foi muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido o ITA. Nós chegamos, em determinado momento na nossa história, a ser capazes de ter um parque industrial, como dizia Celso Furtado, que era capaz de fabricar a agulha e fabricar o avião. Né? Nós fomos bem sucedidos, muito bem sucedidos. Estamos atrasados no que diz respeito à aplicação disso no âmbito militar. Mas estamos chegando lá. Por quê? Porque nós fazemos já hoje um avião, o KC-390, que é um avião militar de transporte, que significa o quê? Sabe o quê? E é por isso que eu acho que foi vendido. Minha hipótese, não sei. É porque se você faz um KC-390 militar, significa que você vai poder fazer o avião comercial. E só duas empresas fazem isso no mundo ocidental: o Airbus e a Boeing. No Brasil seria o terceiro que ia fazer isso. Porque se você faz o mais difícil, como eu já disse, você faz o mais fácil. Tá. Infelizmente, a lógica liberal está se impondo no Brasil, etc, etc. Outra coisa foi que se pensou, durante a década de 50, que o Brasil precisaria ser capaz de ter os veículos lançadores para poder ingressar numa etapa que já se divisava, que era de uma nova constituição do sistema de comunicação planetária, o satélite. Já sabia disso. O Brasil, por nosso projeto espacial, é de 1960, 61. Esse nós fomos derrotados. Por quê? Porque aí nós estudamos isso com um grande professor, o professor Longo, mais recentemente com a ajuda de um jovem professor também da Marinha, o professor William Moreira, sobre a questão do cerceamento tecnológico, né, que nos é imposto, porque quando você faz isso, você tem o início. Você tem o início. E quando você tem isso, e tem isso, o satélite, significa que você está protegido ciberneticamente. Porque você tem o controle das suas comunicações endógenas. E isso é intolerável. Você só faz por você mesmo, ninguém vai fazer por você. E nós tivemos dificuldades e tropeços enormes. Um deles foi a questão lá de 2003, na base de Alcântara, né, que precisamos chutar. Então, não há defesa nacional sem ciência e tecnologia. Não há. Não há defesa nacional sem ter indústria nacional de defesa. E uma das possibilidades do Brasil entrar no século XXI, talvez uma das poucas janelas restantes, seja aí. Por quê? Porque quando você investe na indústria de defesa, você não investe tendo em vista o mercado. Você investe tendo em vista a sociedade, a economia e o Estado. Você tem em vista a nação. Você não quer investir hoje $1 para colher amanhã $2. Você quer investir hoje $1 para colher daqui a 100 anos $1 milhão. É uma visão estratégica. Visão estratégica. E aí eu temo também que, na atual conjuntura, esse tipo de pensamento esteja diluído. Por quê? Porque na lógica liberal as coisas são outras. Para que eu vou ter ciência e tecnologia se eu posso comprar? Vendendo o quê? Aquilo que para mim é mais fácil fazer. Por exemplo, vendendo soja. Que é uma dominação colonial. Mas dentro do ponto de vista liberal faz sentido. Aquilo que é mais fácil para mim fazer, eu vendo. E aquilo que é mais fácil você fazer, eu importo. Stuart Mill na veia. Só que eles não fazem isso. O livro essencial para a leitura disso, recente,
é de um argentino chamado Marcelo Gulu, né? Chamado a subordinação criadora. Insubordinação criadora. Ou seja, como é que os grandes países se insubordinaram em relação aos centros para poderem criarem a sua própria ciência e tecnologia. Elias, é interessante que você falou do nosso otimismo, pessimismo. Eu vou ser bem rápido, viu? Se você... Há sempre uma relação entre texto e contexto. As condições históricos-sociais que levam ao pensamento, levam à produção dos textos. Com o processo de aceleração histórica que nós estamos vivendo de uma maneira incrivelmente rápida, as coisas mudam muito rapidamente. Então, se eu tivesse aqui, Dark, em 2010, em que o Brasil era visto no mundo como a pedra da vez, a discussão seria completamente diferente. Completamente. E eu não estou falando de 50 anos atrás. Eu estou falando de 9 anos atrás. No entanto, para certas pessoas, por exemplo, para um jovem que tinha 10 anos em 2010 e que ele tem hoje 18, 19 anos, ele só viu os últimos 4, 5 anos, que foram horríveis, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. No caso do Rio de Janeiro, vivemos uma tempestade perfeita, de cima para baixo, de baixo para cima. O presidente Bolsonaro, o governador Whitson e o prefeito Crivella. Está aí na rua o que nós estamos vendo. Tempestade perfeita. Não é? Estamos vendo isso. O Rio já há algum tempo vive cercado pela pobreza, estreitando a classe média. Você olha de cima, você só vê a pobreza se apropriando do que deveria ser a classe média, que nem é rica. Então, eu diria que isso vai passar. Por que vai passar? Porque o Brasil é muito maior do que os seus problemas. Muito maior. E eu não compartilho desse pessimismo. Sabe por quê? Porque eu gosto do povo brasileiro. Porque eu vejo o povo brasileiro. O cara que me trouxe no Uber aqui trabalha 14 horas por dia. Porque a moça que trabalha na minha casa foi capaz de formar na Universidade Federal 2 filhas. Porque o marido dela, negro, foi capaz de estudar à noite e é engenheiro. E que foi despedido da Petrobras, mas fez o seu negocinho. E sabe por que ela trabalha lá em casa? Porque ela quer. Porque ela gosta da chapata. Ela não precisa mais. E, por outro lado, qual era a minha universidade quando eu entrei? A minha querida Universidade Federal Fluminense. Meu prédio, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, do ICHIF. Sabe o que era? Era um padeiro. Onde eu me lembro, uma colega, Deni, Darcy Alessio, Nancy Alessio, caminhando, a madeira era podre, ela caiu e quebrou, teve uma fratura de perna na perna. E sabe o que é hoje o ICHIF? Não todos os problemas? Um conjunto, você sabe disso, de 3 prédios de 6 andares. São 18 andares. Mas é. Então, eu não compartilho. O que nós éramos em 1930 e o que nós somos agora, nós somos uma sociedade completamente diferente e muito melhor. E muito melhor. Não compartilho desse pessimismo. Não tenho complexo vira-lata. Estudei no exterior. Dei aula nos Estados Unidos. Não compartilho isso. João Batista. Esse é um texto, não confia nas pesquisas científicas, é um fenômeno. As pessoas não confiam nem que a Terra... acham que a Terra é plana, pô. É incrível. É incrível. Né? E eu acho que essa desconfiança em relação à ciência, em geral, e em particular aos intelectuais, é uma ideia obscurantista
que está no nosso dia a dia e que nós temos que entender por que ela surgiu. Não temos, você deu aqui uma dicasinha, pode ser isso sim, pode estar ligado ao crescimento de um pensamento pentecostal. Mas George Lukács, falando sobre a Alemanha e a ascensão do nazismo, fala sobre o irracionalismo lá, o assalto à razão, lá. O assalto à razão, dizendo, por exemplo, que existia uma raça superior no mundo. Quando já naquela época nós sabíamos que não existia. Mas era defendido. E aí quem dissesse que não. A ignorância está ligada ao obscurantismo. O preconceito está ligado à falta de conceito. E o papel nosso como professores, que são sempre o quê? São sempre vitimados pelo preconceito e pela ignorância. Alexandre, falta de um projeto hegemônico. O que falta a elite nacional, o colonialismo nacional, né? Mental, isso aí é um tema de maior importância. Eu não vou poder vou poder só dizer que você coloca questões que é também do Instituto da Brasilidade, não é? Porque o Darcy foi em seguida e falou na questão da necessidade nós temos de construirmos perante os jovens, né, o ideário nacional, construirmos em relação aos jovens uma nova agenda de indagações sobre nós mesmos, que não é não tão jovem, que não é tão nova não, é retomarmos o que já nós sabíamos. Por exemplo, as discussões fantásticas na década de 50 do Instituto Superior de Ensino Brasileiro. Grandes brasileiros estavam lá, Costa Pinto, Alveira Pinto, Guerreiro Ramos, o próprio Roberto Campos estava lá, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, uma geração, Roland Corbusier, foi uma geração fantástica. Qual é o jovem que conhece isso hoje na universidade? Temos que retomar. Você falou daqueles economistas, um deles era Rômulo de Almeida, não é isso? Jesus Soares Pereira, Inácio Rangel. Inácio Rangel. E o quarto, não lembro. Bom, mas tudo bem. Dark, eu já fiz aqui uma pontezinha você com e tem o Pavel, que fala várias coisas. Eu só vou dizer para o Pavel, ele já foi embora, né? Tá aí? Pavel, olha, faz bem você comparar o Brasil com a Rússia e faz bem comparar mais ainda com a Índia. Sabe por quê? Porque nós não podemos, até em nome da dialética, supor que nós vamos ser positivistas mais uma vez. Ou seja, temos que resolver A para poder resolver B. Temos que resolver B para poder resolver C. Que é cair, na verdade, na postura que aqueles que são fortes querem. Nós temos que resolver a um só tempo o problema da base, que é a fala do meu querido Chico, e o problema de cima, passando pelo problema do meio. Nós temos que montar, nós temos que trocar a roda do carro em movimento, sob pena de nós ficarmos estacionados. Com 30 partidos do Congresso, não é este tanto o problema, não é tanto esse problema, porque na verdade os partidos mesmo em termos de ideias, quais são as ideias? 2 ou 3, né? 2 ou 3. Nós temos um partido que nós não sabíamos que era tão forte, e a ciência política vai ter que explicar agora. Um partido de direita. Um partido de direita. Nós não sabíamos que a direita era tão forte no Brasil, e deu outra demonstração ontem. Outra demonstração. Precisamos... Qual é o partido de esquerda forte hoje? De esquerda no sentido marxista? O PSTU? Ou o Partido Comunista Revolucionário Leninista Brasileiro? Da Inverta, do grupo Inverta? É desse tamanho. É desse tamanho. É o PSOL, mas o PSOL não será uma social-democracia mais radical, querendo ocupar o lugar do PT. O PT não foi uma social-democracia, assim como o PSDB no seu início.
Será que então, portanto, não tem aqui latentemente um forte partido social-democrático que ainda não se constituiu e não soube se construir e que se perdeu nas suas diversas conflitos internos? Será que temos um partido de centro, uma ideia de centro, em que eu não estou nem lá nem cá, mas eu estou, na verdade, à esquerda? Eu caminho mais no caminho da esquerda? Será que esse centrão não é mais à esquerda do que propriamente à direita? Não sei. Mas eu sei que não são tantos assim, não. São 30. Do ponto de vista manifesto. Do ponto de vista latente, eu acho que são 2 ou 3, no máximo 4. Talvez tenha até surgido no Brasil um partido fascista mesmo. Um Führer, um Duce. Primeiro lugar, o povo. Quem interpreta o povo? Eu. E as instituições lá embaixo. Está no jornal hoje. Está no jornal hoje, para quem quiser ler. Está no jornal hoje, só ler lá. Está lá. Instituições são importantes, mas o povo é mais importante ainda. Quem interpreta o povo? Aí vocês ficam... Ué, já conhece a história. Olavo de Carvalho. Então, basicamente isso, meus comentários finais, eu vou dizer apenas o seguinte: nós vivemos, em relação à educação, com um modelo do cobertor curto. Quer dizer, então, o problema do Brasil qual é? A educação básica. Vamos investir na educação básica. Não, o problema do Brasil não está na educação, está no meio, na educação do ensino médio. Não, o problema do Brasil está no topo, a educação superior. Mas a educação do Brasil como um todo, aí isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu chamo, já há algum tempo, eu chamo o modelo do cobertor curto. Ou seja, a incapacidade de nós formularmos um modelo educacional onde seja capaz de ser extenso na base, incorporador e inclusivo na base, democrático e republicano na base, e que seja capaz, no topo, de gerar a vanguarda técnico-científica que o Brasil precisa para ombrear com todos os grandes países do mundo. Como é que como é que você tira um gênio? De uma base grande. De uma base grande. E nós não vamos ter, porque nós temos 200 milhões de uma base precaríssima, e não temos ainda a noção de que lá em cima é para lá em cima mesmo. Nós precisamos ser muito rigorosos, republicanamente rigorosos, com os nossos pesquisadores e os recursos que eles vão usar. Estou falando isso porque eu sou do meio. Tem que ser muito bom mesmo. Muito bom. Tem que ser muito bom. Só dou dinheiro se você for bom, se o seu centro for bom, se você tem que trabalhar mesmo. E 24 horas por dia. Porque ciência não pode dormir. Isso eu aprendi dando aula nos Estados Unidos. Eu aprendi estudando na Inglaterra. 24 horas por dia, biblioteca aberta, laboratório aberto. Não tem negócio de fechar sábado, domingo, feriado, não tem coisa nenhuma. Mestrando, doutorando, não tem férias. Não tem sábado, domingo, não tem nada. E é assim que eu vi. E é assim que tem que ser aqui também. E não tem papo. Bom, eu fico entusiasmado. Muito obrigada, professor Eurico. Vamos passar agora para o professor Chico responder as perguntas, fazer as considerações. Vou tentar falar em conjunto, né, as questões colocadas. A primeira coisa, eu vou voltar a isso, nesse momento nós travamos uma profunda batalha cultural nesse país. É uma profunda batalha cultural que se trava dentro da nação, com consequências políticas, né, que serão definitivas, talvez, pela próxima década. Né? A educação é um campo fundamental. Eu diria que temos 3 campos aqui. Né? Um campo é a família, dentro de casa, e tem várias famílias que já estão divididas, já estão, pelo menos aquilo que era a família brasileira, a família extensa, né, que já não podem nem mesmo se reunir, né? Grupos de WhatsApp familiares já viraram um inferno, né? O segundo núcleo é a igreja,
nas suas diversas formas. Essa, muito possivelmente, a gente já perdeu, né? Mesmo tendo, nesse momento, uma certa torção da Igreja Católica, de alguns grupos da Igreja Católica, mas nem se compara com o que tivemos há décadas passadas. E o terceiro núcleo é a escola, né? A escola no seu sentido mais amplo possível. A luta está em pleno curso na escola aí. Esses são os 3 centros produtores de bens simbólicos, né, numa sociedade de massas, de comunicação intensa, né, como é a sociedade brasileira nesse momento. Né. As forças mais conservadoras, e aquelas, inclusive, para além de conservadoras, o professor Eurico tem razão, o fascismo, que hoje é evidente na sociedade brasileira, ele sempre esteve presente na sociedade de massas. Quando ela começou a se surgir, a se formar no Brasil, via o integralismo, as várias formas do integralismo, mas ele era envergonhado. Hoje o fascismo deu as caras na sociedade brasileira. Acho que é uma bobagem a gente ter pudor de dizer que a gente está de face do fascismo. Isso não quer dizer que a direita seja fascista, é o grupo fascista dentro da direita. Uma coisa é ser conservador, uma coisa é ser de direita, a outra coisa é ser fascista. Nós estamos, é um grupo minoritário dentro da direita. Talvez sejam 12%, 15%, mas eles têm a dinâmica da direita hoje. Eles estão dando a dinâmica da direita, e talvez até para além da dinâmica da direita, por causa dos meios que eles controlam, das ameaças, da forma de conduzir o debate à base do irracionalismo, mais uma vez colocado pelo professor, né, da ofensa, da agressão, formas que nós não estamos acostumados a discutir. A gente quer sentar numa mesa e discutir, não ser tratados, né, a partir do baixo corporal, do baixo calão, como, né, o filósofo deles aconselha e treinou eles a fazer. Então, eles disputam esses 3 núcleos centrais da produção de bens simbólicos: igreja, família e escola. Nós estamos em plena disputa da escola. Foi dito aqui, e o Dark tem toda a razão, que nós abandonamos largamente a escola como núcleo produtor de bens simbólicos, de valores ligados a gente, Elias. Você tem razão. Nós nos envergonhamos daquilo que é fundamentalmente nosso, que são valores nossos, e trocamos esses valores por valores privados, por valores fragmentados, por valores desconstruídos, e deixamos na mão deles, né, os valores que antes eram nossos, e que eram valores que se identificam com uma maioria da população. Não sabemos nem mais pegar a bandeira do Brasil na mão. A gente não sabe nem fazer isso. A gente não sabe nem usar as cores do Brasil. A gente não sabe nem mais usar a história do Brasil. Nós fragmentamos tudo isso, criamos uma história do lugar de fala de cada um, como se o lugar de fala de cada um fosse maior do que a fala de todos os brasileiros. Como se não coubesse na fala de todos a fala de cada um. Isso foi muito ruim, e eles souberam trabalhar nessa direção e se apropriar de todos esses símbolos e nos deixar com lutas fragmentadas, que são lutas absolutamente justas, né? Sejam elas de minorias sexuais, étnicas, né? De gênero. Não há luta, né? Onde haja opressão de qualquer tipo que a gente não esteja do lado. Mas nós não podemos fragmentar essas lutas e deixar com que o inimigo se torne o único guardião de uma nação inteira.
e minta de que eles defendem uma soberania, quando na verdade são eles que entregam a soberania, são eles que traem a soberania, são eles que são os que estão vendendo, são eles que são os lesa-pátria nesse momento. Então, na verdade, nós temos que trazer de volta isso para dentro daquele núcleo que a gente ainda tem controle, ou uma parte fundamental desse controle. Por isso, professores, escolas, disciplinas estão sendo atacadas. E aí a gente tem que insistir nesse processo, né, de defesa da escola e dos professores. Não por uma defesa individual, nem uma defesa da luta fragmentada, mas uma defesa dos princípios gerais da soberania da nação e do povo, dentro da escola. Esse é um elemento fundamental. De certa forma, a gente ganhou isso. A primeira mobilização de rua foi pela defesa da escola. E eles bateram com a cara na parede quando tentaram atacar a escola e viram que a população tem identidade com a escola, com a educação. Isso é um ponto fundamental nosso, que a gente tem que se orgulhar desse, né? Que a gente tem que tornar mais brasileiro, mais a nossa cara. Quando eu era criança, os cadernos vinham com princípios da própria nacionalidade. Não só o hino nacional, mas vinha lá o jangadeiro, né, o sertanejo, né, o cara que extraía borracha, né. Você tinha uma série de princípios da construção da nacionalidade. A gente tem que voltar a isso, sendo que agora a gente tem mais do que um caderno de papel na mão. A gente tem redes que são muito mais ricas do que isso, e muito melhores do que simplesmente colocar o retratinho de namorado, de namorada. A gente tem muito mais para colocar nessas redes do que as nossas vantagens e misérias pessoais. Construir através dessas redes, né, ou reconstruir, como o Eurico falou, né, esse processo de identidade com a nação, de orgulho, né, como o Pavel falou, perante esse país, é uma etapa fundamental. O brasileiro, Pavel, ele é orgulhoso do Brasil, mas ele tem tanto medo de não dar certo, tanto medo de crítica, que ele acaba sendo o primeiro a criticar, até para ninguém criticar mais do que ele. Então ele fala mal antes que alguém fale mal. A gente tem que mostrar para a garotada, principalmente essa garotada muito jovem, adolescente, que esse é um país que dá certo, que esse é um país generoso. O problema é se esse país é de fato generoso para eles, no estado que está. Então nós temos que oferecer e procurar dizer para ele que ele tem direito. A escola, mais uma vez, é importante para isso. E eu estou repetindo a Anísio Teixeira aqui nisso. Se isso funcionou para os anos 30, né, às vezes eu tenho um pouco... Eu sou otimista pampa, Eurico, mas eu também sou realista. A história não é uma flecha. Ela, às vezes, se a gente não ficar junto empurrando, a flecha não vai. Quer dizer, a gente tem que empurrar isso, porque agora a situação é ruim. É tão ruim como foi duvidosa nos anos 30. A gente tem que mostrar para esse garoto que não adianta o sucesso pessoal. O sucesso pessoal, o cordão de ouro, o tênis novo, não vai resolver. Tem que ter alguma coisa mais do que esse sucesso pessoal. E que essa ideologia do sucesso pessoal é falsa. E a gente tem que colocar alguma coisa no lugar dessa ideologia do sucesso pessoal. Tá? Esse é o papel da gente.
Eu estou velho. Eu e o Eurico estamos velhos. Né? Quer dizer, a gente está aí há algumas décadas fazendo isso. É preciso que isso se generalize de uma forma a que essas disputas, né, que o Eurico muito bem falou, no fundo, são 3 ou 4 partidos, com os fascistas agora mostrando a cara, em que a gente tem que dizer, olha, tem que pegar e ir em frente. Tá? Não adianta mais ficar brigando entre a gente. Agora, quando o fascismo bate na porta, o problema é união. Frente ao fascismo, a única resposta é união. É ir em frente e denunciar e desmascarar isso que está aí. E a gente tem que ter força nesse processo, usar o máximo possível desses meios modernos que estão à nossa disposição para dizer que esse país vai dar certo. E para dar certo, ele não pode jamais ser fascista. Ele tem que ser popular e soberano.